E em meio às tensões com os Estados Unidos, o Irã anunciou que, por causa de exercícios militares, vai fechar partes do Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de comércio de petróleo do mundo. O editor de internacional, Diego Pavão, é quem chega aqui com a gente para trazer mais informações sobre esse assunto. Diego, muito bem-vindo. Um bom carnaval para você, mas a gente sabe que você, ali olhando para o mundo, traz alguns assuntos tensos para a gente. Bem-vindo. Com certeza, Clarissa. Obrigado. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o live em casa. Bom, esse fechamento do Estreito de Hormuz não acontece por acaso, né, Clarissa? A Priscila Yazbek estava falando sobre isso mais cedo. O Irã e os Estados Unidos estão em negociações lá em Genebra, na Suíça, justamente sobre essas tensões entre os dois países e os Estados Unidos fazendo o Irã ir para esse acordo nuclear que os Estados Unidos querem impor a esse país, prevenir que o Irã tenha armas nucleares, especialmente mísseis. Como eu disse, isso não acontece por acaso. O fechamento desse estreito, Clarissa, é mais um ponto de tensão, é mais um ponto que pode mudar as negociações, né? Quando você coloca um fator desse novo para o seu oponente nessas negociações, a função, claro, é desestabilizar, é criar ali uma certa cortina de fumaça, vamos dizer assim, fazer o seu oponente recalcular a rota. Bom, esse estreito tem uma importância vital para a economia global e a geografia nos explica exatamente isso. Vou mostrar no mapa, Clarissa, onde fica o Estreito de Hormuz. Aqui a gente tem um mapa bem aberto da região do Oriente Médio e aí eu vou dar zoom bem nessa parte aqui, ó, Clarissa, que é essa parte bem apertada, vamos dizer assim, do mar. É o Estreito de Hormuz. Esse V deitado, vamos dizer assim, ele tem entre 34 e 50 e poucos quilômetros de largura, dependendo do seu ponto. E ele tem a ligação, ele é a ligação, na verdade, entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, ou o Mar Arábico, mais aqui ao sul. Por que isso é tão importante? É aqui, nessa região, onde existem grandes produtores de petróleo. Então a gente tem os Emirados Árabes, o Catar, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Omã, aqui mais ao sul, são grandes produtores de petróleo que usam o Estreito de Hormuz para exportar. É a principal via de escoamento desse petróleo desses países que produzem esse petróleo. Não só petróleo, mas também gás natural. Se a gente for pensar no petróleo especificamente, 20% da produção mundial de petróleo passa exatamente aqui pelo Estreito de Hormuz. São mais ou menos 20 milhões de barris todos os dias, e não só petróleo, como eu disse, também cerca de 20% da produção de gás natural também passa por esse local. Agora, se a gente olha esse mapa, Clarissa, a gente percebe como essa via, como na verdade o fechamento dessa via prejudica esses países que vendem petróleo, mas também prejudica aqueles que recebem o petróleo produzido por eles. Porque dentre esses 20% dessa produção mundial de petróleo, mais ou menos 70%, ou seja, a porcentagem dentro da porcentagem, 70% desses 20% vai exatamente para o extremo oriente, para o oriente, na verdade, para a Índia, para a China, o Japão e a Coreia do Sul. São esses países os principais compradores desse petróleo que vem exatamente dessa região do Golfo, aqui no Estreito de Hormuz. Por isso, se fala no impacto econômico tão grande. Sem falar que desses países que eu falei da Ásia, tem dois deles que são grandes aliados dos americanos no Extremo Oriente, Japão e Coreia do Sul, que recebem, que precisam desse petróleo porque não produzem muito pouco internamente, precisam da exportação desse petróleo, porque sem esse petróleo corre o risco desses países pararem. A verdade é que, claro, esses países, como sabem que são muito suscetíveis a essas flutuações na questão do petróleo, eles fazem reservas imensas de petróleo subterrâneos que podem fazer o país funcionar tranquilamente por vários meses antes que exista algum impacto de fato na economia. Agora, Clarissa, quando a gente olha esse movimento do Irã de fechar o Estreito de Hormuz por causa dos exercícios militares, a gente vê essa que é a principal arma do Irã nessas tensões com os Estados Unidos, porque fazer pressão nesse momento o Irã com a via militar, pela via militar, é muito difícil, já que os americanos
a gente sabe, a gente falou disso nos últimos dias, enviaram para a região o maior, está a caminho ainda, mas enviaram para a região o maior porta-aviões do mundo. E isso é muito difícil de competir com isso. Então o Irã acaba indo para pressão militar, perdão, pressão econômica, e não utiliza tanto a via militar. Só que isso, como eu disse agora há pouco, acontece bem no meio dessas conversas entre Estados Unidos e Irã, lá em Genebra, na Suíça. É exatamente isso que eu queria puxar com você, Diego. Claro, a gente entende a forma como o Irã está trabalhando com as ferramentas das quais dispõe para tentar impor algum tipo de pressão sobre os Estados Unidos. Mas o retorno que vem da outra ponta é tão mais intenso. E aí, se você for colocar na balança, a gente está falando de algo que, por mais que tenha um impacto comercial grande, econômico grande e desperta muita atenção, os Estados Unidos, no seu entendimento, têm se mostrado suscetíveis a esse tipo de manifestação? Olha, muito difícil, Clarissa, isso não tem acontecido muito pelo que a gente tem visto. O que o Irã tenta buscar nesse momento é uma vantagem para a negociação de um acordo nuclear. É um acordo nuclear em que os dois países têm diversas divergências, diversas oposições, né? Os Estados Unidos querem colocar um acordo para o Irã que limite praticamente em 100% a capacidade desse país de produzir mísseis. E isso o Irã já falou que é inaceitável. Ou seja, o Irã está dizendo o seguinte: não vamos aceitar nenhum acordo que prejudique a nossa capacidade de autodefesa. E esse é o ponto que os americanos querem ir atrás, querem exatamente tocar nesse ponto. Ou seja, o que a gente tenta ver, o que a gente vê, na verdade, é o Irã tentando algum tipo de vantagem nessa negociação. Falar, olha, eu não posso aceitar esses termos desse acordo, mas ao mesmo tempo, olha o que eu posso fazer. Olha o caos que eu posso colocar na economia mundial ao fechar esse estreito tão importante para a produção, para a venda, para o comércio mundial de petróleo. Já que, como eu disse, a via militar nesse momento para o Irã fica mais enfraquecida. Vale a pena lembrar que não fica totalmente anulada, tá? O Irã tem ali alguns ativos militares importantes. Tem navios de guerra, tem minas marítimas que são colocadas ali no Estreito de Hormuz. Isso atrapalha também o comércio de petróleo, porque a gente tem uma questão também ali com o seguro dos navios, né, Clarissa? Ao colocar ali um cenário tão instável militarmente num lugar onde passa tantos navios, existe uma preocupação com o seguro. O seguro desses navios dispara e as companhias não fazem as viagens. E é por isso também que isso prejudica o escoamento do petróleo naquela região. De novo, essa via militar que o Irã tenta perseguir, claro, mas muito abaixo ainda dos Estados Unidos. Por isso, tanto a via econômica.